ao nosso congresso Confias. Todos estão muito animados para esse primeiro dia. Ontem tivemos fóruns e hoje, neste primeiro dia de congresso, a abertura. E gostaria a todos que fossem se acomodando para darmos início. Temos um dia de muito conhecimento, de muita troca, de muitas experiências. Então, para essa mesa, essa primeira mesa da manhã, temos o tema: o papel das fundações no apoio às Deep Techs. E para moderar essa mesa, convidamos o reitor de Gestão e Governança da UFRJ, professor Dr. Fernando Peregrino. Pró-reitor de Gestão e Governança da UFRJ. E para compor essa mesa, convidamos o senhor Douglas Veronese, gerente de projetos Emerge. O senhor Taiguara Tupinambás, diretor comercial da Fábrica de Nanosoluções, FAB-NS. E o senhor André França, diretor da Tecnologia e Inovação e Ecossistema Deep Tech na CNI. Líder do tema dentro da CNI. Tá, então, atualizando, ele é líder do tema na CNI. Passo a palavra, então, para o nosso pró-reitor de gestão, Fernando Peregrino. Bom dia a todos e todas do 8º Congresso do Confis. Deixe-me dizer algumas palavras antes de saudar a nossa mesa, formada pelo Taiguara, pela CNI, pelo André, pelo Douglas, da Emerge, nossos colegas aqui que vão debater esse tema que foi escolhido para ser o primeiro depois da abertura de ontem, não é verdade? Então, por si só, ele carrega uma importância simbólica muito grande. Mas eu queria dizer antes algumas palavras. Primeiro, desejar ao nosso presidente Antônio Fernando que ele se recupere. Ele teve um pequeno incidente ontem que o levou para casa, mas está bem de saúde, falei com ele. Ele vai melhorar rápido. E saudar a nossa vice-presidente Sandra Mara, que está em seu lugar aqui na direção desse congresso, e a todos que estão aqui, amigos de longa data, amigos de data mais recente. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena introdução sobre o tema. Esse tema Deep Tech, primeiro, é meio prolixo, porque muita gente pergunta o que é Deep Tech. Mas, em resumo, embora tenha muitas definições, trata-se, para nosso consumo, de empresas pequeno porte, mas de grande capacidade intelectual, de transformar uma realidade. O que é isso? São empresas oriundas do conhecimento científico que se desenvolve, se origina nas universidades, no caso do Brasil, sobretudo no caso do Brasil, eu estou falando do caso do Brasil, nas nossas universidades e centros de pesquisa. Porque ali tem, segundo as estatísticas da Academia Brasileira de Ciência, 95% do conhecimento científico desse país. Então, não dá para desprezar que política for gerada para este fim,
tem que observar que nós estamos acionando esse grande complexo de universidades públicas, principalmente públicas, mas também algumas privadas, que produzem o conhecimento científico, e produzem não só o conhecimento, mas também os recursos humanos para isso. E que se a gente alavancar, estimular, animar, fomentar esse complexo que esse país tem, quem sabe ele não produz o conhecimento que esse país tem para alavancar uma nova indústria, uma indústria tecnológica, sustentável, ambientalmente adequada, que não polui, que não altere o clima, como nós estamos assistindo, que reduz o consumo de energias não renováveis, enfim, todas as outras séries de requisitos. Então, as deep techs, para nosso consumo, aqui na mesa, e eu pediria que, se vocês concordarem comigo, sigam essa trilha, porque aqui tem esse complexo de fundações, de mais de 100 fundações já associadas, que são as gestoras dos projetos que alimentam esses laboratórios. Nada melhor do que vocês falarem para elas, porque são elas que vão mover o financiamento, a gestão dos projetos de pesquisa, os laboratórios e os recursos humanos. Então, eu daria essa primeira definição. Segunda observação é de que esse não é um tema novo, ele mudou a forma, a roupa ele trocou, mas é a mesma pessoa. Vou explicar. Em 1980 e pouco, por acaso eu estava nos Estados Unidos, visitando todos os parques e incubadoras daquele país, de norte a sul, leste a oeste. Visitei todos, eu e mais um companheiro chamado Maurício Guedes, da UFRJ. E lá a gente observou um fenômeno chamado as spin-offs. Spin-offs, chamado comumente de spin-off, mas são nada mais do que empresas que os pesquisadores criavam sucessivamente nos seus laboratórios. O Silicon Valley, o Research Triangle Park em Carolina do Norte e tantos outros foram criados com base nisso. Os pesquisadores resolveram pegar o seu conhecimento disruptivo e gerar uma empresa, e gerar um negócio e produzir mais coisas na sua economia. Foi assim que essa economia, que a gente às vezes fala mal, é chamada de Big Techs, que monopoliza um cartel de grande porte, que monopolizam o conhecimento das tecnologias de informação e comunicação. Elas nasceram mais ou menos nesse berço. Então, nós não estamos falando de um tema novo, nós estamos falando de um tema que agora o nome não é spin-off, é Deep Tech. Chique, né? Dizem até que essas Deep Techs são tecnologias que não existem, mas que estão sendo criadas. E que a partir do momento que forem criadas, o homem que não a conhece não vai despender, não vai esquecer nunca delas, porque ele vive delas. Eu dou um exemplo, porque eu sou uma pessoa mais velha do que vocês. Quando nasceu a internet no Brasil, eu estava na Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Nós criamos a rede, a internet do Rio de Janeiro, que é o anel da RNP, que vocês conhecem. O anel Rio, tem o anel São Paulo, e assim, depois foi criado, todo mundo tem hoje. Naquela época, há 30 anos, não existia. Ninguém sabia o que era a internet, nem tampouco eu. Mas nós inauguramos aquilo, com 30 pessoas numa sala. Hoje, ninguém dispensa a internet. Eu não sabia o que era. Aquilo é uma Deep Tech. Para mim, é uma tecnologia que nasceu nos laboratórios até militares, segundo dizem, a ARPANET, nasceu lá nos laboratórios americanos, mas ela gerou um conhecimento e uma tecnologia que ninguém mais... a gente não sabia que existia, mas hoje ninguém dispensa. Aliás, o mundo não dispensa. Então, eu queria fazer essa introdução, porque nós estamos diante de fomentar. Recentemente, para concluir, o André testemunha disso, ele participou, a Emerge também, o Taiguara também. Eu estava na FINEP como chefe de gabinete do presidente Celso Pancera, há 3 meses, eu me mudei para a UFRJ, e a gente liderou um movimento nacional de 35 entidades, inclusive CNI, Emerge, o FMG e tantos outros, para criar uma política nacional de apoio a essas Deep Techs, spin-offs, ou o nome que vocês queiram dar. Por quê? Nós vislumbrávamos
que aquilo poderia ser a fronteira tecnológica que esse país não desenvolveu. Foi um país retardatário, nós somos um país que queimou a sua indústria antes dela nascer, praticamente, fechou a sua indústria antes dela nascer. É um país que não se colonizou de uma forma industrial, daí a diferença nós e alguns que nasceram no norte. Mas é um país que tem capacidade intelectual de criar essa fronteira, de tangenciar essa fronteira das tecnologias. Recentemente, uma professora da UFRJ, chamada Tatiana Sampaio, muito premiada hoje, era uma jovem estagiária na época que eu frequentava aquela região dela, ela desenvolveu uma tecnologia na área médica de emendar a coluna vertebral, não a parte óssea, mas a parte do nervo que vem da coluna vertebral de um acidentado que fraturou, que seccionou a sua coluna e ficaria paralítico para o resto da vida. Ela emendou aquilo com uma nova proteína. Isto é ciência, isto é Deep Tech. Eu estou falando só esse exemplo, porque aquele famoso super-homem, Christoph Reeve, se não me engano o nome dele, que caiu de um cavalo e quebrou a coluna e não pôde mais andar, ele seria curado com essa tecnologia da Tatiana Sampaio, da UFRJ. Então, com essas palavras iniciais, a mesa vai fazer o seguinte, nós vamos dar 20 minutos para cada um, até 20 minutos, eu vou avisar 3 minutos antes de terminar o tempo, para vocês concluírem cada um. Depois a palavra volta para mim, eu faço uma costura final e a gente abre para o auditório, tá? E temos um tempo limitado até 10h30. Então, eu vou passar a primeira palavra para o nosso Douglas, que é o gerente da Emerge, com a palavra Douglas. Manda brasa. Bom dia a todos. Queria agradecer ao convite para estar aqui participando desse evento, cumprimentar os integrantes aqui da mesa. E eu tenho uma apresentação que eu não sei se já está pronta para ir para a tela. E para facilitar, eu vou posicionar ali no púlpito. E aí eu quero trazer para vocês um pouco de dados desse ecossistema de Deep Tech, sem aprofundar muito, tá? Porque a gente lançou um relatório recentemente e convido todos vocês a acessarem o relatório, é completamente gratuito. Então, um pouco do que eu vou trazer aqui está completamente aprofundado nesse relatório que foi lançado pela Emerge, e vocês vão conseguir entender um pouco mais como é que está essa distribuição das empresas no Brasil, quais são alguns pontos críticos que elas têm enfrentado para desenvolver suas tecnologias. A gente traz, então, uma visão bastante ecossistêmica de como isso está evoluindo, tá? E, a partir dessa visão, eu gostaria de introduzir um pouco essa questão com vocês e entrar num ponto que talvez não seja tão direto e óbvio, por mais que vocês estejam envolvidos na gestão dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, extensão, e muitas dessas Deep Techs, como o professor Fernando já colocou, surgem a partir de pesquisa. É interessante vocês entenderem aonde a Fundação de Apoio está participando, mesmo que indiretamente, na criação e apoio a essas empresas. Eu acho que esse é um dos objetivos aqui do painel. E, enfim, se tiver como colocar a apresentação, por favor, agradeço. Mas, no fim do dia, o que eu queria é que todos vocês fiquem cientes de que forma vocês, com a atuação de vocês dentro das fundações de apoio, vão estar, em alguma medida, influenciando o sucesso ou mesmo a criação dessas startups de base científica, tá certo? Bom, enquanto eles vão carregando aqui a apresentação, eu já vou começar um pouco, para a gente ganhar tempo, e vou começar falando um pouco da Emerge, tá? A Emerge é uma consultoria de inovação que em alguma medida não, é de fato uma spin-off da Universidade de São Paulo. Então, é uma empresa que nasceu dentro da Universidade de São Paulo. Os fundadores, um deles é egresso de um programa de mestrado, ali que estudou essa questão de rankings universitários, veio do movimento Empresa Júnior, trabalhou no ranking das universidades empreendedoras que vocês conhecem bem, e aí mobilizado por esse interesse em ver a universidade mais empreendedora, junto com outras pessoas, criou uma empresa que no início era uma associação sem fins lucrativos para ajudar cientistas a abrirem empresas, para ajudar cientistas que querem empreender a criar os negócios a partir de suas tecnologias. Com o tempo, essa associação acabou evoluindo para uma empresa de consultoria, porque a gente entendeu que era importante dialogar com a indústria. E sendo uma empresa, era muito mais fácil, uma empresa com fins lucrativos, a gente ter contato, ter penetração no ambiente industrial,
trabalhando a indústria e trazendo ela para esse processo, tá? Porque a gente entendeu que se a demanda não vir da indústria, fica muito difícil de você orientar as competências desse cientista para, de fato, desenvolver uma tecnologia, uma solução que vai atender e vai chegar ao mercado, mais do que atender, que chegue ao mercado, tá? Então a gente percebeu que faltava capital e percebeu que faltava foco de mercado. Então o foco de mercado a gente pensou como solução trazer a indústria mais para o processo. Um outro ponto importante que eu queria colocar é que, à medida que a gente foi trabalhando esse ecossistema, a gente desenvolveu 3 pilares de atuação. Não está aparecendo. Podia ajudar? É importante isso. Bom, continuando aqui só para a introdução, enquanto ajeitam a questão dos slides, a gente então passou a atuar tanto com a indústria, mas também percebemos que é importante trabalhar com a universidade. Por quê? A gente não vai ter deep techs, a gente não vai ter empresas de base científica surgindo se você não tiver uma cultura de empreendedorismo e empreendedorismo em deep tech dentro da universidade. E essa cultura ela tem que estar permeada no laboratório. O chefe de laboratório, e principalmente o estudante, né, o pós-graduando, tá, o doutor ou o cientista que já está no seu pós-doc, ele tem que entender qual que é o processo. Agora sim, gente. Só não está passando aqui. Ele tem que entender qual que é o caminho para se empreender a partir da ciência. Ok, então, trabalhando a cultura, trabalhando com a indústria para definir a estratégia de inovação, definir demandas, etc., a gente tem também esse objetivo de gerar negócio, tá? A ideia é que, a partir de alguns projetos estratégicos que a gente desenvolve, a gente faça essa ponte, essa conexão entre a demanda da indústria e os grupos de pesquisa que têm competências para desenvolver essas soluções e também as startups de base científica, tá? E dando uma continuidade aqui, já aproveitando, eu já coloco as informações na tela para vocês. O meu background é de um cientista, então eu tive o início da minha carreira profissional pensando em seguir uma trajetória acadêmica, então eu fiz doutorado para atuar como pesquisador, para atuar como professor, porém eu sou egresso, no caso da Universidade de São Paulo, fiz engenharia na Escola Politécnica, após o meu doutorado também foi pela Escola Politécnica, desenvolvi pesquisa no Hospital das Clínicas, ali da Faculdade de Medicina de São Paulo, e no final do meu doutorado eu tive contato com inovação. Então, assim, eu estou na USP, né, eu ingressei na USP em 2007, e eu fui ter contato com inovação dentro da Universidade de São Paulo lá para 2017. Então, eu passei toda a minha graduação, passei todo o meu mestrado, que virou um doutorado direto, para entender qual era o caminho. E depois que eu entendi, como eu estava no ecossistema paulista, e a FAPESP tem um programa que é o PIP, que provavelmente todos de vocês conhecem, que incentiva a criação de empresas de base tecnológica, e as Deep Techs estão dentro desse hall de empresas de base tecnológica, eu acabei recebendo financiamento da FAPESP para empreender. Passei 4 anos empreendendo, e hoje eu faço parte do time Emerge, trazendo um pouco dessa visão, né, e apoiando outras pessoas que querem empreender. Tá? Então, já... Pode passar. Se vocês puderem passar aí, vocês vão... Aqui é só para dar uma visão geral de que a gente atua. Isso, podem passar, gente, isso também. Isso, aí eu quero entrar um pouco nos dados do relatório, tá? Pode passar isso também, por favor. Eles não passam. Pode passar para o próximo, por favor. Mais um, por favor. Depois daquele da capa do relatório. Agora está passando, gente. Obrigado já. Bom, então vamos lá. Tudo resolvido aqui. O que são Deep Techs? Eu não vou gastar tempo com isso, né? Porque o professor Fernando Peregrino já trouxe um pouco da definição, mas eu queria destacar uma coisa. Tecnologias. Essa definição que a gente trabalha na Emerge. Desde 2014, na literatura vem surgindo definições. E a Deep Tech não é algo que surgiu de 11 anos para cá. A Deep Tech sempre existiu. A questão é que ela ganhou um novo nome, e esse nome hoje está dentro do mercado. Então, o mercado fala Deep Tech, e é por isso que a gente está tratando desse tema com este nome. Mas a inovação de base científica, que tem essa característica, então é uma tecnologia, tá? É uma pesquisa, um método, um processo, um dispositivo, algo que
seja baseada em ciência ou engenharia de fronteira, isso vem da definição, a primeira definição de Deep Tech, e que busca criar produto ou startups pioneiras com o potencial de resolver os maiores desafios globais. E quando a gente fala tecnologia, eu quero destacar isso porque tem Deep Tech que não virou startup. Tem Deep Tech que está dentro da universidade, dentro do laboratório, na forma de um know-how, na forma de um conhecimento que foi patenteado e que pode ser transferido para uma empresa aplicar aquilo. Então a Deep Tech ela não é só uma startup. Mas eu vou trazer um recorte aqui para vocês das startups Deep Techs, que são uma forma muito interessante de transferir conhecimento e de gerar impacto no nosso ecossistema. Então, vamos lá. Trazendo já uma primeira versão do panorama, a gente vem fazer esse mapeamento de Deep Techs há 2 anos. Esse ano a gente lançou esse relatório agora em agosto e a gente chegou a 952 startups de Deep Tech do Brasil. No relatório tem lá no final quais são os critérios que a gente usa para tirar o que é o que não é Deep Tech. Vamos falar assim, é um recorte dentro da empresa de base tecnológica, tá? E a Deep Tech, deixa eu só voltar aqui para destacar, ela normalmente nasce dentro de alguns setores, não porque precisa ser uma tecnologia espacial, não porque precisa ter biotecnologia para ser Deep Tech, mas porque estes setores são setores de vanguarda tecnológica, são setores onde a gente está desenvolvendo tecnologia de ponta e a partir dessa tecnologia, dessa nova ciência, que pode se tornar uma tecnologia, uma solução, é que se pode surgir um empreendimento ou se transferir uma tecnologia que a gente vai chamar de Deep Tech, tá? Então, voltando aqui para o nosso recorte, dessas 952, a gente tem a maior parte concentrada no Sudeste, tá? Então, 64%, sendo que São Paulo representa 50% das Deep Techs, praticamente. Então, está muito concentrado no estado de São Paulo. A gente depois vem com a região Sul, a gente depois tem a região Nordeste, a Norte e a Centro-Oeste, com quantidades um pouco menores, uma participação bem menos significativa dentro desse recorte. Isso já demonstra algumas questões de uma grande desigualdade regional. Essa desigualdade regional não é nada surpreendente para nós que estamos aqui, né? A gente sabe que existe uma concentração de produção científica e de recursos e de infraestrutura no Sudeste. Isso é muito importante, porque a Deep Tech, ela nasce da pesquisa. Onde tem mais pesquisa, você vai ter mais pós-graduandos formados, você vai ter mais pesquisadores, então você vai ter mais potencial de gerar essas startups de base científica. Além disso, a Deep Tech também depende de infraestrutura de ponta. O Sudeste é onde a gente tem muitos centros de pesquisa, a gente tem universidades muito relevantes, não apenas, obviamente, tem universidades relevantes no Brasil inteiro, mas lá a gente tem uma concentração de recursos e de infraestrutura muito grande. Além disso, a gente também tem programas. A FAPESP, com o programa PIP em específico, que eu já citei, alavanca. Então, você tem política pública, em alguma medida, ajudando a fomentar a criação de mais empresas de base tecnológica. E isso são recursos. Esses recursos, eles vão para a startup, mas antes de chegar na startup, antes delas ter um CNPJ, esse recurso foi para a universidade. E muitas vezes esse recurso foi gerido pela fundação. E esse recurso está gerando pessoas e ativos de conhecimento, ativos de propriedade intelectual, que podem ser os elementos base de criação das startups de base científica. E eu queria, então, entrar um pouco aqui no detalhe da coisa, que é o seguinte. Olhando para um recorte dessas Deep Techs que a gente mapeou, tá? A gente sabe que tem um pouco mais, a gente está ano a ano tentando aprofundar esse mapeamento, mas desse mapeamento atual, a gente vê que quase 60%, 56% são spin-offs acadêmicas, ou seja, nasceram da universidade diretamente, ou tem um contrato de licenciamento formal, ou não necessariamente tem uma relação formal, mas tem um diálogo com os pesquisadores, tem um acesso aos laboratórios, orbitam esse ecossistema, estão incubadas em incubadoras tecnológicas vinculadas à universidade, em parques tecnológicos. Então a gente vê que dentro do cenário de Deep Tech, as universidades, os centros de pesquisa têm um papel relevantíssimo na geração de negócios de base científica. E a gente tem aqui uma distribuição em alguns estados. Convido novamente vocês a baixarem o relatório, tá? Dá um Google, vocês vão encontrar facilmente, que vai ter um recorte muito mais detalhado de cada estado. Aqui eu estou trazendo uma visão de quantidade de Deep Techs por estado, tá? Então a gente tem aqui o seguinte, a gente tem São Paulo, a gente tem Rio Grande do Sul e a gente tem Rio de Janeiro. Coincidentemente, são estados em que a gente tem muita pesquisa e, mais do que isso, a gente tem programas. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, a gente tem o programa Doutor Empreendedor, que incentiva doutores a criarem negócios de base científica. Então, a gente também tem em Minas o cientista empreendedor, que é para mestres e doutores. Também tem incentivado a criação de negócios. Então, você vê que são, além de estados que concentram instituições de relevância, com grande produção científica,
recursos, você também tem programas que estão criando essas Deep Techs. A gente tem outros estados aqui, né, citados. No nosso relatório, a gente sempre traz um comparativo dos 10 estados com o maior número de Deep Techs, vocês conseguem dar uma olhada. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção é em relação às universidades. Não é de se surpreender, os dados superiores, né, a posição ali da região sudeste, de que USP, Unicamp, a URGS, no caso, né, por conta do Rio Grande do Sul, e a UFRJ em específico, estão aqui entre as universidades que têm mais criado os spin-offs acadêmicos, que têm mais criado essas Deep Techs, tá? A gente também tem a UNB, a gente está aqui em Brasília, a UNB, por mais que Brasília seja pequeno, tem um percentual significativo de criação de spin-offs acadêmicas. Isso revela uma questão de foco, tá? Então, por mais que não seja um estado com, né, o estado federal comparado com outros estados é menor em termos de território, a gente tem a UNB como universidade, tem outras universidades aqui em Brasília, mas tem um potencial interessante em termos de volume, tá? A gente também tem o Unifesp, o UFPE, PUC, o UFSJ e o UFSCar como sendo nascedouros relevantes aqui em termos percentuais de Deep Techs. Uma outra questão que eu queria destacar, deixa eu ver se está aqui no próximo slide, não. Então, do relatório, eu queria só destacar esses pontos. A gente também tem uma concentração em termos de setores tecnológicos, que é a natureza tecnológica dessa Deep Tech, em biotecnologia e inteligência artificial. Biotecnologia é disparado na frente de qualquer outra linha, porque biotecnologia é transversal e a atuação dessas Deep Techs no Brasil é muito na área de agronegócio, alimentos, saúde e bem-estar. Então, acompanha de forma bastante intensa as linhas econômicas do Brasil. Então, um agro muito forte e a nossa biodiversidade orienta muitas vezes a desenvolvimento de produtos a partir de processos biotecnológicos para diversas áreas, tá? Essas áreas, essas tendências tecnológicas, etc., também estão todas detalhadas no relatório. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: as Deep Techs, elas costumam nascer em ambientes onde a relação ciência-mercado está presente. Ou seja, onde a gente tem uma aproximação entre o que a indústria demanda, o que a sociedade demanda. Mercado, vou incluir sociedade aqui também, tá? Liberdade poética aqui na minha fala. Mas assim, onde as demandas encontram a competência. É isso que eu quero dizer. E onde que isso acontece? Nos centros de pesquisa. Centros de pesquisa que conseguem dialogar com a sociedade, com o mercado. E quando eu falo dialogar com a sociedade, com o mercado, eu estou falando de relação universidade, empresa e startup. Pensando no mercado como uma forma de acessar e gerar impacto na sociedade, gerar faturamento, etc., como que se chega no mercado, né? A gente tem a universidade, a startup e a empresa. A gente tem como a universidade se relacionar diretamente com a empresa. Por exemplo, transferir uma tecnologia, fazer um acordo de P&D, desenvolver junto. Da mesma forma, a startup pode ser encarada como uma empresa, não uma pequena empresa. Então, você pode, trabalhar, por exemplo, um desenvolvimento conjunto com a startup. Essa startup pode ajudar a elevar o nível de maturidade tecnológica. Então, você tem uma patente que ainda precisa de desenvolvimento, ou você tem um know-how, ou até mesmo uma pesquisa que não foi protegida, e não necessariamente a ideia é proteger, mas que você tem que evoluir a maturidade dela para que ela possa se conectar, ou com uma empresa, ou com o mercado. Então, a startup muitas vezes faz esse trabalho de dar mais maturidade a essa solução. E aí ela transfere ou para uma grande empresa colocar no mercado, ou a própria startup pode empreender e tentar colocar isso no mercado. Quando a gente fala desses processos de relacionamento entre universidade, empresa e startup, a gente está falando, no fim do dia, em transferência de tecnologia e de conhecimento. Quando a gente fala em transferência de tecnologia, a gente tem o marco legal, a gente tem a lei de inovação, a gente tem vários mecanismos... 5 minutos, tá? Faltam 5 minutos. Obrigado, professor. A gente tem vários mecanismos previstos hoje no nosso arcabouço legal que prevêem, em termos de tipos contratuais, essa relação. E quando a gente vai falar de contrato, né, algumas questões, os contratos estão sobre julgo, sobre gestão da agência de inovação ou do NIT, quando envolve PI, por exemplo, quando envolve uma questão de inovação, mas quando você tem, muitas vezes, alguma questão de repasse financeiro, pagamento de bolsa, até mesmo alguns contratos mais específicos, você vai exigir que um outro agente entre no processo, que são as fundações de apoio, né? Já adiantando aqui. Então, na prática, essa relação entre universidade, empresa e startup, ela tem um elemento intermediário aqui que envolve gestão financeira e administrativa. Então, aqui tem alguns elementos, por exemplo, que são importantes dessa gestão, tá? Então, que vocês conhecem muito bem. E tudo isso está definido dentro da universidade, porque a gente tem a legislação. Aí dentro da universidade isso vai virar uma política de inovação. Essa política de inovação prevê como a universidade vai gerar esses processos, vai executar esses processos de inovação. E essa política de inovação, ela precisa, para ser implementada,
Sumiu aqui, gente. Voltou. Ela precisa, para ser implementada, de um apoio das fundações, porque elas vão oferecer um profissionalismo maior para garantir toda a questão de cumprimento das leis, celeridade, isso é muito importante. A gente está falando com o mercado costuma, em alguns casos, dizer que a universidade é lenta, e a Fundação de Apoio tem esse papel de ser mais ágil, ter processos mais definidos. A gente tem a transparência, questão financeira, questão contratual, a gente tem a gestão administrativa e financeira. Então, no fim do dia, o que a gente tem é o seguinte: a Fundação de Apoio está no meio desse processo. Então, quando a gente fala de transferência de conhecimento, quando a gente fala de relação ciência-mercado, e esse ambiente, essa troca entre ciência e mercado, muitas vezes é o que vai mobilizar um cientista, seja ele um professor, um pesquisador, um técnico, ou uma pessoa que está fazendo sua pós-graduação, vai fazer com que ela entenda como o mercado trabalha com a universidade, vai ser muitas vezes aquela semente que vai gerar o interesse dele criar um empreendimento de base científica. Então, a Fundação de Apoio permitir que esse relacionamento ciência-mercado funcione de forma mais fluida para os stakeholders, para os agentes envolvidos nisso, e está, em alguma medida, fomentando também a criação dessas empresas de base tecnológica, e dentro das empresas de base tecnológica a gente tem o recorte das Deep Techs, tá? E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês, e vocês estão muito próximos da universidade, eu acho que vocês têm essa visão, é o seguinte: o próximo grande desafio da universidade, ou do centro de pesquisa, as ICTs em geral, em relação à inovação, é o incentivo às spin-offs acadêmicas. A gente tem visto esse movimento, a gente dialoga com muitos centros de pesquisa, que muitos deles estão ou construindo as suas políticas de inovação agora, é um movimento aí que muitos que não têm ainda, depois de 2018, com a regulamentação do decreto, o decreto-lei do Marco de Ciência e Tecnologia, estão, de fato, colocando, aprovando suas políticas de inovação. Essas políticas, elas já vêm tratando da questão da spin-off acadêmica, porque a gente tem vários casos, um deles está aqui na mesa, inclusive, representado pelo Taiguara, da FABNS, de que spin-offs acadêmicas são formas muito interessantes de gerar impacto na sociedade, inclusive no ecossistema de ciência e tecnologia, a partir do conhecimento científico. E aí, para dar conta de trabalhar essas spin-offs acadêmicas, essas políticas de inovação novas, elas têm que ser implementadas, elas têm que virar ações práticas. E como eu já mostrei, a política de inovação, ela é um documento aprovado pelo Conselho Universitário. Para ela virar, de fato, ação prática, para aquilo que está previsto nela, de fato, gerar resultado dentro da academia e fora dela, a Fundação de Apoio é essencial. Então, temos uma oportunidade aqui, que as fundações podem apoiar esses processos de criação de startups. E a forma de fazer isso não tem uma receita de bolo, tá? Não tem uma bala de prata. Vai depender muito da particularidade da sua instituição e do que você está fazendo. Aqui eu vou trazer 2 cases para encerrar, tá? De como fundações de apoio, por exemplo, em alguma medida, com algumas ações, estão apoiando as startups de base científica, no caso as Deep Techs. A gente tem o caso da Fundepar, eu não vou gastar tempo nisso, vocês conhecem a Fundep, vocês conhecem a Fundepar, então você tem um fundo que apoia esse processo, que coloca o dinheiro, o Seed for Science, para tirar as tecnologias da bancada e levar ao mercado para ajudar a criar negócios a partir disso é essencial, porque existe muito risco nessa fase, o investidor privado normalmente não entra. E tem um outro caso que a gente, inclusive, trabalhou com a FACEV, que é uma fundação de apoio, para trabalhar cultura e processos, mecanismos, ferramentas de transformar pesquisa em negócio. Então, a gente ajudou os pesquisadores envolvidos em, inicialmente, 10 projetos, e 7 concluíram essa trilha, de construir propostas de negócios a partir de suas pesquisas. Então, desenvolvendo essa cultura, ensinando eles a trabalharem as metodologias, as ferramentas para transformar, ou seja, traduzir uma pesquisa em algo que se conecta com um pouco mais de facilidade com o mercado por estar numa linguagem de mercado. Por exemplo, falando em termos de tamanho de mercado, impacto, problema. Então, traduzindo essa pesquisa numa linguagem diferente. Tá? A gente tem feito esse trabalho. Douglas, o tempo acabou. E é isso, gente. Para encerrar, como a sua fundação de apoio pode ajudar mais cientistas a transformarem seus projetos de pesquisa em soluções de Deep Tech que podem ser transferidas, atrair parceiros para projetos de P&D ou gerar spin-offs, tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Douglas. Desculpa. Obrigado pela sua palestra. Eu queria passar direto aqui para o próximo, que é o nosso
Taiguara e fazer uma desculpa e um pedido. Primeiro, nós vamos ter que encurtar um pouquinho o tempo. Desculpe, viu, André? Você vai ser atingido por esse míssil. Porque a gente tem um tempo que a organização deu de 20, mas acho que 20 não era possível para quem começou aquela hora. Então, fica 10 minutos para cada um, para a gente sobrar um tempinho aqui para a plateia, para a audiência aqui, falar alguma coisa. Combinado, André? Você aceita? Tem que ser voluntário. Tudo bem, Taiguara. Não, bom, obrigado, Peregrino. Já participei de alguns eventos com o Peregrino, eu sei que ele é bem rígido com o tempo, então vou tentar levar a sério esse pedido aí. Mas primeiro agradecer o convite, né? Acho que para mim é muito bom poder falar com vocês, assim, a FABNES sendo uma Deep Tech e tendo todo o apoio que já teve da Fundep e de outras fundações, é um interesse pessoal, profissional e acadêmico meu poder falar no evento desse. E eu vou começar, então, explicando um pouco a história, um pouco da FABNES, bem brevemente, para depois entrar, então, no papel que as fundações tiveram e têm até hoje e como que elas ainda podem ajudar ainda mais empresas como a nossa, né? Bom, então, a FABNES, ela surge, né, com a missão de habilitar a nanociência, a nanotecnologia, porque a gente sabe que várias áreas, como computação, medicina, saúde, o futuro delas está na nanotecnologia. Mas a nanotecnologia hoje ainda é muito invisível aos olhos da ciência, por dificuldades de análise. E a FABNES, então, vem para trazer luz para esse universo nano com o nosso nanoscópio Porto. Deixa eu ver. Pronto. E assim, o desafio nessa questão é, obviamente, uma questão de escala, né? Acho que, só para ilustrar, né, o ser humano está para o mundo nano, assim como o planeta Terra está para uma moeda. E nessa dimensão, equipamentos e instrumentos científicos tradicionais não conseguem usar a luz para enxergar nanomateriais. E assim, a nanotecnologia ela vai ser vista em preto e branco, né? Essa imagem, por exemplo, é de um supercondutor, né, de um nanomaterial supercondutor à base de grafeno, que pode revolucionar a computação quântica, energia fotovoltaica, né, com células de perovskita, enfim, pode revolucionar vários campos da ciência. Mas a imagem como ela está agora, ela não nos mostra nenhuma propriedade, nada sobre a química desse material. É uma imagem basicamente preta e branca que só traz a estrutura e morfologia, né? Então é muito difícil avançar e conseguir extrair todo o potencial que esse material pode ter. E aí que a FABNES entra, né? Porque o nosso nanoscópio Porto, ele consegue enxergar, consegue trazer propriedades físico-químicas em resoluções abaixo de 20 nanômetros. Essa imagem, inclusive, aqui, inclusive, foi a primeira imagem ótica desse material na história, o que gerou, né, o que deu para os pesquisadores lá da UFMG uma capa na revista Nature, que é a principal revista científica do mundo, foi feita com o nosso equipamento, com o nanoscópio Porto. Não só essa pesquisa, mas várias outras pesquisas de ponta têm sido habilitadas com a nossa tecnologia. Além da capa da Nature, tem diversos outros periódicos de alto impacto. Esse aqui, inclusive, foi publicado essa semana, foi uma notícia que a gente recebeu essa semana da publicação de mais uma capa com pesquisa do nosso grupo, usando a nossa tecnologia. E aqui um exemplo também dos tipos de resultados que a gente consegue atingir, né, que foram resultados bem disruptivos nessa área da ciência. E esses resultados eles começaram a gerar um interesse global, né? Então, principalmente a pesquisa da Nature, ela gerou um interesse global e acabou trazendo para a gente a nossa primeira venda, que foi uma exportação para uma universidade da Alemanha. A gente exportou um nanoscópio Porto para a Universidade Humboldt, em Berlim, que é uma das principais universidades do mundo, alma mater, inclusive, do Einstein, né? Então, foi motivo de muita alegria e muito orgulho para a gente. E teve grande destaque na mídia, inclusive, né? O nosso cliente, que é o professor Reig, ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, dizendo que o nosso era o melhor sistema para a pesquisa dele em semicondutores e materiais 2D. Esse nosso nanoscópio, então, ele habilita, assim, não só em áreas de semicondutores, mas em diversas áreas da ciência. A gente trouxe exemplos aí da computação quântica, de transição energética, mas a gente também tem exemplos de pesquisa na agrotecnologia, usando nanofertilizantes. Na área de saúde, a gente tem pesquisas para detecção precoce de Alzheimer, e até na indústria, aplicações diversas, como essas embalagens da Gerdau, que usam grafeno como um aditivo para poder conferir propriedades mecânicas interessantes para a embalagem. E o grande diferencial nosso, então, veio no componente crítico dessa técnica de nanoscopia ótica, né, que são as nanoantenas, ou as sondas. E essas nanoantenas, elas funcionam como nanolanternas e nano-olho, digamos, para jogar luz sobre o material e conseguir enxergar nessas resoluções nanométricas. E a nossa nanoantena ela é fruto de mais de 20 anos de pesquisa na UFMG, em parceria com o Inmetro, principalmente, e que hoje está sendo protegida já por patentes no Brasil, Estados Unidos, China e na Europa. E o que acontece é que até então... acho que deu. Não sei se... Vou pedir para eles passarem.
Se puder. Pronto. O que a gente tinha até então com essa técnica era que essas nanoantenas eram muito artesanais, né? Não eram fabricadas em escala, tinha um problema de reprodutibilidade, ao passo que as nossas nanoantenas elas são produzidas em escala usando uma tecnologia similar à da indústria de semicondutores, né? E isso confere para a gente um rendimento de produção excelente, um ganho de amplificação do sinal óptico muitas vezes superior ao dos concorrentes também, e a gente consegue oferecer isso por um preço 10 vezes menor do que a concorrência também. Aqui está até um exemplo das nossas caixinhas, das embalagens das nanoantenas que a gente fornece, já com o logo da empresa e tudo mais, e para a gente poder extrair ao máximo o potencial dessas nanoantenas, que a gente desenvolveu na Nanoscópio Porto, né, que é um equipamento científico de alta tecnologia, como esse aí que está instalado lá no Laboratório de Caracterização e Processamento de Nanomateriais, em Minas Gerais. E o Nanoscópio Porto, então, ele é o único que tem capacidade para operar essas nanoantenas, e o projeto todo dele, do hardware, da eletrônica, do software, firmware, o projeto optomecânico, foi todo feito nacionalmente, né, 100% brasileiro e próprio da FAB-NS. E o histórico dessa pesquisa, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, começou lá no início do século, né, com o professor Ado Jório, que muitos aqui de vocês devem conhecer, ele é um grande cientista brasileiro, e ele teve alguns contatos com essa técnica de nanoscopia, com colaborações com universidades na Alemanha, Suíça, Estados Unidos, e aí ele montou então um laboratório em 2006, que é o LabNS, daí que vem o nosso nome, né? O LabNS deu origem à FAB-NS, e começou então para pesquisar essa técnica. Ele montou o primeiro protótipo do Hemisfério Sul, então a gente tem orgulho de falar também que o primeiro nanoscópio do Hemisfério Sul foi montado aqui no Brasil e na UFMG, e desde então começou a consolidar essa técnica, desenvolver próprias tecnologias, fazer algumas patentes. Em 2015 a gente tem um marco importante, que é a tese do Dr. Tiago Vasconcelos, que é um dos cofundadores, que ele descreve essa nanoantena, e a partir de então a gente começou a correr atrás de fundo, um plano de negócio para poder montar a empresa, né? Então a gente teve um período de 2018 a 2021, que a Embrapim entrou muito pesado junto com a Codenge para poder fazer esse aumento de TRL. Em 2022 a gente tem um aporte pré-semente, né, da Fundepar, que o Douglas mencionou aí, que é a fundo de participações da Fundep, e a gente abre então a empresa no BHTech, no Parque Tecnológico de BH, fazendo essa primeira exportação, e agora a gente está aí com plano de internacionalização, aumentar nossa base instalada, enfim, trazer novos produtos. Aí, resumindo então a história da empresa, né, a gente é um exemplo interessante, que começou com uma cooperação internacional de pesquisa, com P&D de ponta, né, P&D de alto impacto, publicações de renome também, depósito de patentes, licenciamento da CPI e, finalmente, também convertendo isso em notas fiscais, né? E aí foram mais de 40 projetos de pesquisa, mais de 20 instituições, mais de 5 países envolvidos, e hoje são 16 patentes que a gente licencia. Mas, então, trazendo o tema aqui do nosso congresso, né? Qual é o papel das fundações em apoiar empreendimentos como esse? A gente tem, basicamente, o mais óbvio de todos, né, que já foi trazido aqui, é essa gestão de recursos durante a pesquisa. Então, 20 anos de pesquisa que a gente estava na FMG, a Fundep principalmente, né, representada aqui pelo professor Jaime, do professor Valmir, o parceiro também Bruno Portela, a fundação foi muito importante fazendo gestão de todos esses projetos. Além disso, teve esse caso da gestão de fundos de participação, que eu acho que a Fundep foi pioneira e que pode ser também um modelo replicado por outras fundações. E hoje continua gerindo projetos e recursos nossos de projetos que a gente tem com ICTs, mas o mais importante, que muitas vezes é negligenciado, é fazer a operação de contratações públicas, né, contratações de soluções tecnológicas de deep techs como a nossa. E aí eu trago não só o caso da FAB-NS, mas diversas outras deep techs podem encontrar em agentes públicos, em entidades, em empresas públicas, seus primeiros clientes. E as fundações, muitas vezes, vão ser as operadoras desses contratos e podem ajudar, podem auxiliar tanto o cliente quanto o fornecedor para fazer essa compra e esses primeiros contratos acontecerem. E aí eu trago alguns desafios que a gente tem hoje para fazer essas vendas, né? A primeira, que eu acho que nem compete tanto às fundações, é uma questão mais de congresso, né? A gente traz isso sempre com o Peregrino. No caso de equipamentos para pesquisa, a gente tem uma simetria tributária muito grande, as ICTs são isentas de importação, isso reduz muito o custo de pesquisa, mas não tem um análogo, não tem o mesmo benefício para empresas nacionais. Então, hoje a gente tem que pagar todos os impostos e acaba que o nosso preço fica quase 90% maior. Então, a alternativa que a gente está olhando é ir para o exterior para poder vender para o Brasil, o que seria um absurdo. Mas, além disso, o que eu acho que as fundações podem atuar bastante são em outros aspectos, porque a gente enfrentou muito problema com contratos para fazer adiantamentos de pagamento. Isso, enquanto pesquisador, a gente comprava muita coisa, comprava muito equipamento internacional, e a gente sabia que muitas vezes as empresas exigiam adiantamentos e os pagamentos eram feitos. Existe a lei de licitações, que a princípio ela não permite, né, salvo algumas exceções, e muitas vezes essas exceções são usadas nos casos internacionais, mas para fazer compra de equipamento nacional é muito difícil a gente conseguir contratos que permitem adiantamentos, né? Isso a gente já tentou negociar, um passo muito complicado que a gente tem enfrentado.
E no exterior é justamente o contrário. Nossa venda para a Alemanha, eles não puderam adiantar para a gente, porque eles só fazem adiantamento para empresas nacionais. Então a gente tem que estar tudo trocado nesse sentido. Já teve até um caso de uma fundação que a gente estava negociando um contrato, que eles contrataram consultoria jurídica, e obviamente a consultoria vai recomendar contra, né? Porque ela é a mais avessa a risco de tudo. E isso gera diversos problemas. A gente está tendo que negociar, por exemplo, desmembrar o fornecimento, abrir a tecnologia para que a fundação possa importar direto alguns componentes mais caros. Isso vai atrasar o processo, vai atrasar a pesquisa e vai trazer custos financeiros adicionais. A gente às vezes tem que recorrer a crédito, recorrer a seguros garantias. Então isso vai trazer a competitividade de empresas nacionais ainda mais para baixo. Outra questão que eu acho que é muito importante também a gente discutir, que eu acho que também é de conhecimento de todos, é essa cultura de aversão ao risco, né? A gente sabe que o servidor público, muitas vezes, para operar compras, ele é muito avesso a risco, acho que tem motivos para isso, mas acho que quando se trata de inovação, a gente tem que melhorar e tem que trabalhar em cima disso. E isso a gente tem notado também que para o fornecedor nacional é muito mais forte, né? A gente vê muito mais exigências, às vezes pedem notas fiscais com demandas, com valores semelhantes, sendo que a gente está falando aqui de deep techs, empresas emergentes que acabaram de nascer, às vezes não vão ter essas notas fiscais para poder comprovar, né? Aí pede balanço, pede carta, pede declaração, enfim. E todo esse processo, o professor, o cliente final é envolvido. Ele também vai criando um pouco de receio, ele também vai ficando um pouco avesso a comprar de empresas nacionais. Tem até uns relatórios recentes da TCU que eu trouxe para a gente aqui, que é de 2022, que ele traz esses problemas da cultura institucional, né, como que ela está entravando, está atrasando a inovação no Brasil. E ele até traz aqui que essa mudança é importante, né, em especial para o relacionamento com o setor privado. Que a gente tem que ser mais tolerante ao risco, tem que ter salvaguardas para isso, tem que mudar essa cultura no poder público brasileiro. E aí algumas oportunidades que eu acho que a gente tem que trabalhar, então, né, assim, primeiro, as fundações elas podem ser umas facilitadoras dessas compras públicas, né? Hoje em dia tem um debate muito forte de compras públicas de soluções inovadoras, pessoas como André Hauer, Roberto Chiaco, eles inclusive criaram esse Instituto da Inovação que trabalha muito esses temas. E eu acho que a gente pode usar esse ecossistema de pessoas brilhantes, mentes brilhantes falando sobre isso e trazer essa cultura para dentro das fundações. A gente pode ter as fundações como habilitadoras de encomendas tecnológicas, fazer ponte entre usuários finais e fornecedores, criar comitês para poder operar esses contratos, e até uma ideia que a gente está podendo discutir, que é assim, especializar seus servidores com alguns certificados. Então, esse Instituto da Inovação ele trouxe um certificado que é especialista em encomendas tecnológicas e compras públicas para inovação. Então, acho que é um caminho para a gente poder mudar um pouco essa cultura e ter pessoas mais habilitadas a fazer essas compras de inovação. Aqui até trago um exemplo, né, falando de coisas nacionais. A gente tem... Um minuto para concluir. A gente tem que o balanço de comercial de equipamentos científicos, por exemplo. A gente vê que hoje o Brasil importa praticamente tudo que a gente tem de tecnologia e a exportação é valores ínfimos, né? Aqui os principais países que exportam instrumentos de análise físico-química, né? A gente tem basicamente 4, 5 que dominam, mas o Brasil pode também tomar a frente e ser um grande player nessa área. E, enfim, e por fim, acho que a gente também pode ter algum apoio a algumas pautas públicas, né? A gente tem um PL correndo, que é o 3751, que pode destinar recursos do FNDCT para fazer encomendas tecnológicas, então acho que a gente pode apoiar esse PL. E principalmente também uma coisa que eu acho importante são os editais de compras públicas, eles podem prever alguns benefícios para empresas nacionais. Então, seja via cota, se tem um projeto que está submetendo compra de solução nacional, pode ter alguma cota para esses projetos, ou bônus na avaliação de mérito. E aí eu trago até um ponto interessante que, se a gente for dar soluções nacionais que envolvem licenciamento de tecnologias de ICTs públicas, a gente vai dar um gás aí também para esse tanto de patente que estão na prateleira, ir para o mercado e virar nota fiscal, né? E aí também a gente pode articular formas de garantia, salvaguardas, para segurar o servidor, para segurar quem está fazendo as compras, de ter menos risco. Então, eu queria terminar, tem umas ideias que a gente estava comentando, às vezes criar uma premiação para as fundações que mais comprarem soluções nacionais, né? Enfim, fazer motivar esse ecossistema de compras públicas para poder trazer, então, as deep techs como fornecedoras e poder dar esse próximo passo aí, trabalhar no lado da demanda. Então, eu agradeço e deixo aqui os números finais da empresa só para ilustrar. Obrigado, Taguara. A empresa dele, a inovação dele, eu sempre digo isso, estou falando isso aqui, estávamos falando, é um contrassenso em relação à legislação que a gente tem. A Lei 8010 vai levar ele a fabricar lá fora para a gente comprar o nosso produto, que é melhor do que o estrangeiro, porque a Lei 8010 facilita a vida do estrangeiro, mas não facilita a vida dele, que é o nacional, que a gente quer. Sempre quisemos isso.
Estou alertando vocês para a questão dos planos. A gente tem muitos planos, o que a gente não tem é a implementação dos planos. E aqui caberia uma ação vertical do governo, alterando a legislação 8010, para que ele forneça para a nossa comunidade científica um equipamento melhor do que o estrangeiro e não seja prejudicado por uma lei contra a gente. Ou seja, nós fizemos uma lei contra a gente. Não precisa de Trump, né? Desculpa. Vamos lá, André, 15 minutos. Obrigado. Desculpe, vou te avisar antes. Tá bem. Eu vou falar daqui, porque eu não tenho uma apresentação. Eu vou tentar me ater a esse tempo, porque eu acho que as duas apresentações aqui trouxeram muitos alimentos para a gente pensar esse tema de Deep Techs. Para mim, para nós na CNI, o tema de Deep Techs, ele entrou no nosso planejamento estratégico faz cerca de 2 anos, com a nova gestão do presidente Albán, e ele é estratégico para a Confederação Nacional da Indústria, que a gente entende que o empreendedorismo de base científica, as startups Deep Tech, são um instrumento fundamental de inovação radical para a indústria e para a ambição de setor industrial de país que a gente tem. O caso aqui da FABNS é interessante porque, na verdade, a gente poderia recuperar o histórico do empreendedorismo científico até antes, no final do século XIX, no século XX, com os instrumentos de pesquisa, né? Se a gente pensar hoje em 2 grandes empresas industriais, que é a Carl Zeiss e a HP, todas começaram fazendo instrumentos de pesquisa, porque o pesquisador precisava de laser, de microscópio com maior precisão. Ele inventava, ele entendia que outros laboratórios precisavam comprar, então, está aqui a oportunidade de eu criar uma empresa. Então, a gente tem um exemplo clássico aqui de Deep Tech, que é justamente atuando na cadeia de pesquisa, né? Para a gente mostrar que, como indústria, na verdade, pesquisas não estão de forma alguma dissociadas, embora às vezes a gente tenha essa maneira de quebrar dessa forma aqui no Brasil. E eu acho que, para a indústria, né, para a empresa industrial, a Deep Tech é uma parceira de desenvolvimento tecnológico. Na verdade, um ecossistema de Deep Techs pujante. Em suma, é a possibilidade de você ver sendo testado e participar do desenvolvimento de diferentes rotas tecnológicas para atender desafios. Isso fica muito claro, por exemplo, que no setor que para mim é o mais bem desenvolvido para a gente entender os paralelos, que é o da indústria farmacêutica fora do Brasil. A gente vai para os Estados Unidos, que é a referência, né? Mas também pode ir para a Europa, para a China, muito fortemente nos últimos anos. E você vê diversas empresas de biotecnologia que, a partir de uma pesquisa que saiu na universidade, do que é lá um possível alvo para atender uma doença, desenvolvendo tecnologias que passam por todo um processo de de-risking, né? A gente tem lá a pesquisa pré-clínica, clínica fase 1, fase 2, fase 3, e aí a gente monta todo um sistema de financiamento privado muito forte em torno disso, público também, que permite à indústria farmacêutica entrar em certo ponto de diminuição desse risco e ou licenciar ou adquirir essa empresa ou essa solução. Então, na verdade, a gente monta um sistema de desenvolvimento tecnológico. E aí, como eu comentei, são várias as formas que uma indústria pode fazer uma parceria com uma startup Deep Tech, né? Seja o P&D conjunto, licenciamento, os investimentos de Corporate Venture Capital, que no Brasil ainda são pequenos, eles são para empresas muito, muito grandes, e a gente também tem um fenômeno que é as empresas brasileiras, elas investem em termos de CVC primariamente, e aí Deep Tech, né, primariamente no exterior. E isso é um fenômeno, não é porque as empresas não queiram investir aqui. É sobre de que maneira eu consigo ter um retorno em um ecossistema que escale essas soluções e que funcione bem. Quando a gente entende que a gente tem startups Deep Tech que precisam ir para o exterior para continuar captando, para conseguir fazer um projeto de demonstração tecnológica, porque o nosso sistema de ciência e tecnologia não financia bem essas áreas, porque o nosso sistema de ciência e tecnologia não olha para empreendedorismo de base científica, empreendedorismo,
a gente entende por que a indústria brasileira faz parceria no exterior. Por que a Vale faz investimentos em startups do MIT e não aqui. Então, a gente tem um grande desafio que é, eu diria, do nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. A gente tem uma política de MANIB, uma nova indústria Brasil, que tem diversas linhas de orçamento para todo tipo de demanda, mas que não olha, na prática, para o empreendedorismo, né? Isso não é uma realidade de outros países. Eu convido todo mundo a dar uma rápida pesquisada e conhecer o que está acontecendo na Europa, com o European Innovation Council. A gente teve várias startups de tech participando da delegação no Hello Tomorrow, lá na França, em março desse ano, e a CNI foi patrocinadora dessa delegação, de entender que os europeus acordaram para o fato que eles precisam ser bons em criar empresas, porque senão eles vão ser esmagados entre China e Estados Unidos, né? E a gente precisa acordar para essa realidade também. E eles reestruturaram o sistema de fomento, basicamente criando uma nova instituição de financiamento, o European Innovation Council, já existia o European Research Council, então, e que está lá só para financiar Deep Tech, só para financiar empresa de base tecnológica com parceria com a indústria. Eles têm um braço de fundo de investimento que co-investe com family offices, com corporate venture capital. E aí, obviamente, que a universidade está no nascedouro de toda essa cadeia. A gente pode nunca imaginar que é um elo só, ou que se encerra nesse ponto. E, obviamente, que as fundações têm esse papel essencial de dar agilidade a esses processos. Quando uma empresa faz uma parceria com uma startup de tech, a gente poderia resumir talvez alguns principais pontos que ela vai estar atenta. Primeiro esse time tem capacidade de tocar à frente essa empresa e esse projeto tecnológico, porque eu falo em empresa e projeto tecnológico, eu não basta ter um ótimo cientista ou um bom chefe de P&D, eu preciso ter conhecimento do mercado. Essa empresa, isso é uma coisa que no digital é muito claro, eu preciso ter uma tese. Como que a indústria farmacêutica nacional e internacional está se movimentando e como que a solução de biotecnologia que eu estou desenvolvendo é aderente aos desafios da indústria farmacêutica, ou de mineração, ou de aviação, ou de aeroespacial, ou qualquer que for o setor. Então, no ambiente da universidade, né, e a gente não pode botar isso, eu falo no ambiente porque a gente não pode botar isso tudo em cima da universidade do professor, a gente precisa ter um ecossistema que seja capaz de traduzir isso e que seja capaz de imbuir e fazer as conexões corretas do cientista com outros tipos de fundadores de empresa. Então, a incubadora tem um papel muito grande nesse sistema. E aí, não é a incubadora só existir, ela precisa ter uma gestão profissionalizada, com pessoas conhecedoras de dinâmicas de mercado, da estrutura, e ter uma visão de futuro, porque a Deep Tech vai dar retorno daqui 5, 10, 15, 20 anos, dependendo do setor. Então, precisa ter um conhecimento estratégico profundo. Se não houver isso, não faz sentido para a indústria fazer parceria com uma startup, independente de onde ela estiver. E aí a gente tem esse problema estrutural, que como a universidade e a indústria são muito apartados no Brasil, a gente não conseguiu fazer essa transformação sistêmica das décadas que a gente deveria ter feito. Os efeitos, a gente sente isso no empreendedorismo também. A gente precisa de uma boa estratégia de propriedade intelectual. Não adianta ter ter uma sem patente, mas a patente está mal escrita, ela está defendida só no Brasil e não no exterior. Então, eu registro uma patente, revelo parte do meu conhecimento, que basicamente, patente é o quê? É um monopólio, logo, de mercado, sobre uma certa invenção. E aí eu estou dizendo assim, aqui, ó, eu pesquisei e tenho esse conhecimento. Mas esse conhecimento está liberado para usar nos Estados Unidos, na China, na Ásia, e muitas vezes eu vou criar uma empresa no Brasil, mas eu vou precisar vender para mercados globais. Então, de já eu não consigo ter escalabilidade e crescimento dessa empresa se ela não estiver devidamente protegida. E, obviamente, e isso é uma coisa que extrapola o papel da universidade, a gente precisa ter capacidade de escalar essa empresa. Então, a gente está falando de desafios de sair da bancada para criar
em suma, processos produtivos. A gente está falando de tech, muitas vezes a gente está falando de indústria, né? Engenharia de processos. É conseguir entender se em volumes crescentes aquela solução é estável, por exemplo. Então a gente precisa ter infraestrutura para que isso aconteça. Plantas piloto, algo que a gente não endereça no nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, né? E por fim, a gente precisa também entender que no que a gente vai avançando os TRLs, né, a gente passa por uma fase de desenvolvimento de produto. E isso é um problema muito grave. No digital a gente resolveu, né, a gente está sempre falando a inovação do modelo de negócios, e a gente tem incubadoras, e aceleradoras, investidores que entendem profundamente de modelos de negócio. Mas enquanto sistema de ciência, tecnologia e inovação, como a gente deriva da academia da ciência e tecnologia, a gente tem cabeça de pesquisa, não de desenvolvimento de produto. Isso é um gargalo para o desenvolvimento da startup e é algo que a empresa entende muito bem. Porque, inclusive, a primeira coisa que uma empresa inovadora vai saber fazer é fazer desenvolvimento de produto, que são as fases finais, onde o risco... 5 minutos. Então, assim, o que eu provoco aqui, nesse tempo que a gente tem, é que a gente precisa, acho que todos nós aqui, repensarmos os papéis das instituições e o que é o desafio de desenvolver Deep Tech. O desafio de desenvolver Deep Tech não é o mesmo desafio de aproximar a grande indústria da academia. Na verdade, até pode ser, de uma forma né? Mas a startup Deep Tech, a gente não pode esquecer que ela é uma startup, que ela é uma empresa. Então, ela precisa ter capacidade de desenvolvimento empresarial, estratégico. E isso é um gargalo crítico. Porque senão a gente fica no argumento de que a gente tem muito conhecimento e a gente não traduz. Mas a gente tem que saber fazer tradução, a translação da ciência. Isso demanda um ecossistema. Acho que as indústrias hoje que estão alerta para o nível pesadíssimo de transformação digital, de transição energética que a gente está passando, elas todas já estão atentas a isso. Agora, ela precisa encontrar parceiros que também operem nessa lógica, que estejam dispostos a construir esses ecossistemas. A indústria tem toda a vontade de fazer no Brasil, inclusive que fazer no Brasil é mais barato. É mais barato se a gente não tiver um imposto de importação sobre bens e insumos ou sobre um serviço, por exemplo, de um teste que a gente não tem no Brasil, que aumenta em 90% o custo. Então, a gente está falando, nenhuma empresa quer ter que abrir uma subsidiária no exterior para ter que fazer um projeto com uma Deep Tech no exterior. Isso é custo. Eu vou ter que contratar executivo, pagar executivo no exterior. Se faz porque se é necessário. Então, a gente tem um desafio de país fazer isso. Acho que a política pública precisa olhar para isso. A NIB precisa olhar para isso. E eu deixo assim, só como um último exemplo, que eu acho que isso é tão não trivial, que eu convido também vocês a conhecerem o caso de uma instituição, uma spin-off do MIT, chamado The Engine. O MIT, que é talvez a maior referência de translação de ciência que a gente tem em empresa, e startups e inovação, entendeu que eles tinham um desafio crítico para conseguir desenvolver as Deep Techs, que a universidade, o MIT, não dava conta. Então, eles criaram a The Engine, que é basicamente bota aí uma incubadora com uma visão de longuíssimo prazo de empresas que estão desenvolvendo tecnologias quânticas, novos materiais, fusão nuclear, coisas que vão dar retorno daqui a 15 anos e que demandam uma paciência e uma articulação com o setor privado que o MIT não é capaz de fazer. Só que essa incubadora, ela opera também com um braço de investimentos. E se você olhar a governança, porque não basta saber que existe a instituição, você tem que olhar como é que ela opera. O difícil não é o quê, o difícil é o como. Você olhar a governança dessa instituição, quem está lá no board da empresa? A presidente do The Engine, pelo menos até uns anos atrás,
era vice-presidente da Siemens Energy nos Estados Unidos. Isso demonstra que a gente tem que ser inovativo. A gente não pode copiar o que está sendo nos Estados Unidos, porque nós não somos os Estados Unidos. A gente tem que adaptar a nossa realidade, mas isso mostra que a gente tem que pensar fora da caixa, que a gente tem que achar novas soluções e que essas soluções elas têm que ser construídas conjuntamente. Indústria, universidade, setor público, e achar a nossa solução, porque também não adianta a gente fazer um copia e cola de lá fora. Acho que a CNI está 100% aberta a gente dialogar sobre esses modelos. Na verdade, essa é a nossa grande missão, é o nosso grande objetivo lá na Diretoria de Desenvolvimento Industrial. Qual é o grande projeto, a grande inovação que a gente tem que trazer para o Brasil e articular, porque esse é o papel da CNI, para a gente desenvolver o ecossistema Deep Tech no Brasil. Obrigado. Obrigado, André. Com um olhar mais aprimorado da indústria, eu queria pedir à organização que me dê mais 10 minutos depois dos 9h30. Vou pedir uma prorrogação do tempo, porque nós vamos ter uma breve observação. Hein? Tudo bem? A gente pode... Eu só queria tentar provocar todos, tirando assim a síntese da síntese, se é que eu posso. Porque a gente está diante, as fundações de apoio, está diante de um desafio. Se transformar como apoiadora de um ecossistema diferenciado. Porque se é para manter a mesma coisa, fazer um contrato de prestação de serviço, no negócio da patente, se for para fazer só isso, não vai dar conta, na minha opinião, das Deep Techs. Quando eu falei com o Antônio para esse tema, vir para cá, porque a gente estava fazendo lá fora, junto com os parceiros aqui da mesa, um movimento para criar uma política nacional de apoio às Deep Techs, porque é complexo. O sistema de apoio a uma Deep Tech é complexo, mexe com todo mundo, mexe com a economia brasileira. Não mexe com um segmento, mexe com a economia brasileira. Quer ver? O crédito tem que ser mais fácil, não pode ter taxa de juros tão elevada, o financiamento tem que ser desburocratizado e tem que ser no começo da empresa, quando o risco é total. A empresa que nasce com uma Deep Tech, com uma tecnologia dessa sofisticada, o risco é total, o risco tecnológico não digo total, mas é muito grande. Tem que alguém ajudar, porque senão ela não trilha o caminho. Depois, internacionalizar. Seus bens são produzidos na Deep Tech, são bens intangíveis. Eu saliento que nós estamos diante da produção de um saber, de uma tecnologia, não de um produto final. Pode até resultar no produto final, mas é um saber, é o como fazer, para que alguém me compre. O perigo que a gente tem, por isso que o ecossistema é complexo e as fundações, vocês têm condição de fazer isso. A universidade não tem. Lhe digo que a universidade não tem a estrutura burocrática de poder para fazer isso. Nós temos que ter cuidado, porque se a gente estiver criando uma tecnologia muito disruptiva, quem tem dinheiro e quem tem mercado vai oferecer e vai comprar você. Entendeu o perigo? Eu crio uma empresa, mas sente, um pesquisador, sabe fazer aquilo que a Tatiana, que eu falei aqui, faz. Vem alguém de fora com todo o capital do mundo, compra, dá o seu dinheiro e compra você. O que era bom para nós passou a ser ruim, porque a balança de pagamento por tecnologia, que é uma das coisas que nós estamos de olho, porque nós estamos num déficit de 9 bilhões de tecnologias, até o ano passado, pelo menos. Então, essa balança, que é parte da nossa macroeconomia, não vai cair nunca, não vai diminuir, o déficit não vai cair nunca. Então, veja bem, é uma coisa que requer uma atuação muito forte das fundações de apoio, muito forte, muito transformador em todos os sentidos. Então, eu queria lançar essas inquietações aqui, porque o tema eu sou um pouco responsável de ter proposto aqui no Confis, esse tema junto com meus colegas, como o André, o Emerge e todos aqui, de trazer isso para cá, porque nós precisamos de um agente gestor, flexível, ágil, que não seja burocrático e amarrado. E a minha universidade, a UFRJ, eu sei o quanto ela é amarrada, porque eu sou o gestor
pró-reitor de gestão. Eu sei como é que gerir uma estrutura daquela. Então, deixa eu parar para você. Quem quiser fazer pergunta, levante o braço. A gente vai dar 2, 3 perguntas no máximo. Pergunta, não é declaração. É 2 perguntas, não, porque corre o risco de dar uma plateia. Então, vamos lá. 2, 3 perguntas. Quem quer fazer, levante o braço, por favor. Já viu ali alguém? Espera aí, vou lhe dar a parar. Espera aí. Tem mais alguém? Vai rodar a fala dele, depois a gente fala aqui. Eu pedi o tempo à mesa, 10 minutos, e a gente acaba. Vamos lá. Lá atrás, por favor, o microfone para ele lá atrás. Camisa cinza. Você quer vir para cá, então? Porque tem microfone lá? Lá atrás. Quem quiser aproveitar. Não, pode dizer, mas vem para cá que eu dou o microfone. Não, senão as pessoas não vão ouvir. Peraí. É melhor falar no microfone. Bom dia. É só tirar uma dúvida. Qual o modelo que as empresas, que as pesquisas que fundamentaram a origem das empresas teve base na universidade? Qual o modelo que foi adotado com relação à propriedade intelectual dessas pesquisas? A universidade tem alguma participação? Tem alguma coisa? Eu vou falar pela FABMS, a pesquisa foi sim feita na universidade, né? Nós, como cofundadores, a gente é co-inventor das tecnologias, mas não é co-titular. Os titulares são a FMG, Inmetro e outros parceiros. Então, a gente, quando abre a empresa, a gente licenciou. Aí, licenciamento tem taxa de acesso, royalties e tudo mais. Eu sei que na FMG tem alguns casos interessantes também, lá o NIT da UFMG, que é o CTIT, já operou outros modelos de usufruto de ações. Eu acho que uma agência interessante para se estudar. O nosso é com licenciamento tradicional, digamos. Imagino que talvez conhecimento. A gente tem conhecimento de diversas spin-offs acadêmicas e os mecanismos de relacionamento com a universidade são diversos, tá? Tem spin-off que vai explorar via know-how, então vai ter contrato para pagar royalty. Tem spin-off que de fato vai licenciar a patente. Aí quando vai licenciar essa patente, tem o processo de licenciamento. Aí tem algumas questões que o Marco Legal coloca, por exemplo, que vai depender de como também está a política de inovação da universidade. Se um dos fundadores da startup, por exemplo, é inventor da patente, o processo de licenciamento pode ser facilitado. E tem algumas universidades que também estão observando que faz sentido muitas vezes quando você tem algum ativo científico que tem um potencial de virar um negócio inovador, uma deep tech, é incentivada a criação da empresa, e aí a empresa criada, ela vai adicionar conhecimento científico naquele processo. Então passa a ser um co-desenvolvimento para que a titularidade já esteja dividida entre a universidade e a startup. E aí também o processo de licenciamento é muito mais facilitado, tá? Porque daí você tem o titular, que é aquele CNPJ que vai receber. Na prática, a questão é a seguinte: licenciou, independente de se tem inventor, se não tem e tal, é uma questão de processo. Aqui a gente quer facilitar processos, tá? Você não precisa necessariamente ter um vínculo sendo inventor ou sendo titular. Depois que você tem essa patente, você tem direito de exploração. Mas para garantir que a startup, seja via fundadores que foram inventores, ou seja via CNPJ, participou desse processo e vai ter acesso ao direito de exploração comercial dessa tecnologia, aí tem alguns mecanismos e algumas estratégias internas como essas que eu citei. Estou falando. Mais alguma pergunta? Eu vou, se não tiver ninguém, eu posso fazer a minha declaração final. Desculpe. Eu estou trazendo um tema aqui que eu falei para a Sandra Mara, nossa vice-presidente, e para o Antônio Fernando remotamente, que é um tema que eu vou deixar pairando no ar. As fundações, ou melhor, como eu falei, 95% do conhecimento científico, que nós comentamos aqui na mesa, provém das universidades. As universidades estão passando por uma dificuldade de custeio muito grande. O FNDCT estava lá como testemunha, nunca viu tanto dinheiro na vida. Não que a gente não precise mais, precisa mais, mas nunca teve 14 bilhões de reais, por exemplo, como teve este ano. E o ano que vem vai ter 22, a projeção.
A nossa discussão que nós estamos fazendo, inclusive com alguns reitores, é que se o FNDCT não poderia socorrer as universidades, já que elas são as matrizes do conhecimento, com uma troca de rubrica de um programa que o MEC tem. Por exemplo, o MEC tem uma rubrica que é pagamento de assinatura de revistas científicas. Segundo um reitor, isso vai a R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão por ano poderia ser apoiado pelo FNDCT, que são revistas científicas, portanto, infraestrutura científica, como se fosse um insumo, e o FNDCT liberando esse dinheiro do MEC, o MEC aportaria essa quantia no custeio das universidades. Conversei com meus colegas aqui, é uma proposta exótica, melhor, em princípio exótica, mas extremamente importante para salvarmos a nave-mãe. Qual é a nave-mãe? De onde todos nós viemos. Uma universidade pública que provê e que desenvolve conhecimento nesse país. Isso é muito importante. O Confis é importante porque fomos nós que lideramos, junto com outras entidades, o marco legal da inovação. A Lei 13.243, promulgada em 2016, o Decreto 9283, foi tudo feito com a mão do Confis. O Confis foi vanguarda em vários episódios dentro do parlamento para modificar os obstáculos, reduzir a lei dos fundos patrimoniais. Várias leis o Confis foi vanguarda, porque as estruturas públicas das universidades são meio lentas, difíceis de se agregar. E aqui nós temos um congresso, eu fico até entusiasmado, porque cresceu muito. Nós crescemos muito. Isso é bom. Porque o espírito das fundações de apoio não é isso que vocês discutem, não era isso. Nós éramos um pouco patinho feio, não somos mais. Sandamara sabe disso. Hoje já somos olhados como uma tábua de salvação para gerir diversos projetos revolucionários que as universidades estão fazendo. Então, deixo essa mensagem na frente da nossa vice-presidente, para ela conduzir da maneira que ela quiser, mas eu acho que uma aliança entre as fundações de apoio, que já é clara a aliança nesse tema com as universidades, seria muito bem-vinda para o país. Porque essa política que a gente discutiu aqui é para o país, não é para mim nem para você. É isso que a gente tem que ter. Muito obrigado a todos, está encerrada a nossa mesa. Obrigado a todos aqui que participaram.